Hey, 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 como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Este espaço livre, neste caso mesmo gravado ao ar livre, que é uma novidade para nós. Estamos aqui a testar espaços novos de gravação. Eu e o meu querido amigo Hugo Zagalo, o psicólogo. Como estás, Hugão? Estou bom, quisemos sair do confinamento arquitetónico diretamente da imaginação de um arquiteto e viemos aqui para o pé de um lago. Mas a nossa conversa não vai ser um lago, a nossa conversa vai ser o habitual, uma cascata de conceitos a entrelaçarem-se entre duas mentes, tão diferentes, tão parecidas, sim, como todos os elementos. Semente que nasce do amor de duas mentes de amigos profundos de longa data, que se gostam, que se adoram, também se odeiam às vezes, que entram em atrito, e desse atrito nascem grandes conversas, grandes ideias e grandes momentos, como este. Chegámos até aqui, não é? Decidimos gravar este episódio ao vivo, estávamos um bocadinho fartos de estar em casa, basicamente foi isso, não é? Tipo, fartámos um bocadinho daquele ambiente. Eu acho que também nos fartámos de nós próprios. Pois nós parámos de publicar no Instagram, porque eu estava a sentir que era que estava preso numa espécie de labirinto com espelhos que deturpam a tua imagem. Sim, eu estava a odiar. Porque o vídeo curto é naturalmente fora de contexto. Pois, então estás a ver constantemente de pôr fora de contexto aquilo que nós dizemos em 15 segundos, não é? Não, por natureza é fora de contexto. Pois, ninguém sabe o que é que veio antes nem vem depois. Exato. Martin McLuhan. The medium is the message. Tipo, o contexto, neste caso temporal do vídeo, tem mais mensagem do que a própria mensagem. Estás a ver? E Sim. eu acho que há aqui uma coisa que está a acontecer que não existia há 5 anos, que estes vídeos curtos têm um toque de veneno lá dentro. Aditivo. Estão a provocar um síndrome que é cada vez mais dos tempos modernos, uma coisa que os americanos chamam ADHD, Attention Deficit Disorder, não é? Sim. Que é realmente uma perturbação na capacidade de já concentração. Já tem um nome técnico, TikTok Brain. TikTok Brain, exatamente. E quando tu me falaste, porque foste tu que me falaste do TikTok Brain, e eu fiquei em pânico, porque a minha filha, que ainda não tem telemóvel, porque eu não deixo, mas tem acesso a um iPad que há lá em casa para de vez em quando ver YouTube, eu estava descansado a achar que ela via aqueles vídeos do Lucas Neto, que já por si são uma coisa completamente uma aberração, mas ainda assim são vídeos longos, com uma narrativa, não é? Mas eu reparei que ela não, que ela vê os shorts do YouTube, que para crianças são... Já viste os YouTube Shorts dos putos? Sim, é louco. E não há ninguém com mais views no mundo todo do que quem faz conteúdo para crianças. É insano. E então tu tens agora pessoas a tentar imaginar a maneira mais agressiva de captar a atenção de crianças para lhes dar visualizações. Então tu nem precisas de pessoas, basta o algoritmo. Basta teres conteúdo suficiente para haver uma espécie de seleção natural de conteúdo que vai fazer um reflexo na mente da criança. É terrível. Portanto, a mente espelha-se a si própria. É terrível. E é exponencial, porque eu tenho várias contas e o conteúdo nas contas é todo diferente. O que quer dizer que não é um reflexo total dos meus interesses inconscientes. É, por acaso, naquela conta, eu comecei a ver mais disto. E então, exponencialmente, foi-me sugerindo cada vez mais de conteúdo semelhante e eu fui vendo cada vez mais. Portanto, tu autoalimentaste e foste... Sim, mas não é um reflexo direto. Não, é aleatório. E sim. manipulado também pelo algoritmo, não é? Portanto, tu vais parar onde ele quer também um bocadinho. Por acaso, um dia vês um vídeo um bocadinho mais e aparece mais disso e vês mais disso. Terrível, pá. O conceito da cena é tenebroso. Mas agora, em jeito de contradição... Por outro lado é genial, não é? Mas pronto. Sim, não há nada que não tenha os dois lados. O gênio é o louco. Nós agora começámos a produzir podcasts. Como é que se chama temos que falar disto. A nossa empresa de podcasts? Eu e o Hugo tivemos, na verdade esta ideia foi do Hugo, como quase todas as ideias que surgem desta nossa, vamos chamar-lhe marca, que é os Maus Hábitos. Criámos uma produtora de podcast chamada Transmissão Cápsula. Que literalmente quer dizer o quê? Já o nome terei sido eu a desvendar. Quer dizer, foi a tradução que me deu... É literalmente a tradução de podcast. Pod, cápsula, transmissão, cast. Exatamente.
transmissão cápsula. E nesta transmissão cápsula tivemos o prazer de já lançar 5, vamos em 5... Não lançámos, fechámos. De fecharmos 5 novos podcasts que estão agora aí a povoar a internet e que vamos querer destacar pelo menos quantos agora? Não, vamos fazer um, hoje é o primeiro. Vamos destacar um deles, não é? Portanto, que é o da Carolina. Exatamente, em cada um, nos nossos próximos Smile episódios Stories. vamos sempre destacar um Sim. destes podcasts. E o podcast chama-se como? Desculpa, vai tu. Brilha Sem Filtros. Isso. Como é que tu conheceste a Carolina? É uma história muito, muito, muito bonita. Nós conhecemos-nos num retiro que fizemos à Índia em novembro do ano passado e a Carolina captou-me imediatamente a atenção com aquele seu sorriso contagiante, com aquela sua energia muito viva, e foi muito querida porque estávamos a andar num sleeping bus de Nova Delhi para Rishikesh. Um sleeping bus é o melhor meio de transporte que tu podes ter na Índia. Nós, na verdade, alugámos um para o grupo inteiro, portanto estávamos máximo de conforto, porque viajar de comboio na Índia é um terror. Então íamos no nosso sleeping bus e algures numa das insónias que eu ia tendo ali por causa do jet lag, estava a passar pelo corredor e passei pela cama da Carolina, que olha para mim e diz: Martim, tu tens um podcast, olha, tu eras muito bom para vir falar à minha plataforma sobre podcasts. Ela tem uma plataforma em que ensina as mulheres, eu acho que são especificamente mulheres, a falar para a câmara. Sim. A mostrar a sua luz, a Exato. brilhar sem sim. filtros. E o conceito é muito interessante e ela perguntou-me se eu teria interesse em ir lá falar sobre podcasts. Eu disse claro que sim. E pronto, e daí nasce a nossa amizade. Depois eu apresentei-te a Carolina, porque a Carolina estava com uma ideia, veio ver um espetáculo nosso ao vivo, de Maus Hábitos, e fomos jantar todos a seguir, e em conversa a Carolina dizia: pá, eu teria interesse em fazer tenho uma ideia para um podcast, o que é que tu achas disso? Eu disse: olha, vamos falar com o Hugo, porque o Hugo é um homem das ideias. E acho que a partir daqui podes pegar tu e contar o que aconteceu. E depois foi decidido que o podcast ia ser aquilo que a Carolina já faz, ou seja, ajudar mulheres a revelarem a sua autenticidade à frente do espelho que é a câmara, do autorretrato digital que nós temos no mundo moderno, e fazer isto com uma pessoa. Portanto, vermos todo o processo de revelação de uma pessoa que ao início não está confortável à frente da câmara, a tornar-se confortável à frente da câmara, ou seja, à frente de si própria. Epá, e este conceito do Brilha Sem Filtros é mais profundo do que parece, porque é tudo um reflexo de tudo. As técnicas projetivas, que é o teste Rorschach, por exemplo, conhece o teste Rorschach? Aquelas manchas, não é? As manchas pretas que tu... É um teste clássico psicanalítico. É uma mancha que depois é dobrada, não é? Portanto há uma simetria, não é? E tu tens de dizer o que é que vês ali. Tens de dizer o que é que vês ali, já fiz Portanto, isso. é projetiva no sentido em que um padrão aleatório, neste caso, quando tu interages com ele, vai-te refletir de alguma forma. Portanto, quando a luz da tua consciência interage com aquela configuração de matéria, há uma vibração que vem em retorno. Há um feedback, estás a ver? Há uma ressonância retroativa que te revela, que te faz aparecer. E sempre que nós olhamos para alguma coisa, é isto que está a acontecer. É nós a vermos a nós próprios. Porque é tudo interpretável. No período do Renascimento, quando apareceu o espelho já existia, mas no Renascimento ficou muito bom, começou a aparecer o autorretrato. Portanto, os pintores começaram pela primeira vez a olhar para eles e a pintarem-se. E isto é uma ferramenta de autodescoberta gigante. Porque estás ali mesmo a ver todos os detalhes da tua expressão. As pessoas acham que eu sabia falar e comecei a fazer um podcast. Não, o podcast ensinou-me a falar. Tu lembras-te no primeiro episódio que eu dizia que não sabia falar português? Lembro-me perfeitamente. E agora olha-me este domínio. Epá, sim, agora tu rebentaste a escala. Porque há este processo de feedback, onde eu me ouço, eu vejo o que é que digo, há coisas que eu não gosto que mudo, quando tu te ouves a dizer tipo, tentas editar isso para a próxima vez, e então vais-te melhorando com este loop infinito de interação entre a luz e a forma, entre a consciência e a matéria. É um espelho. É lindo. Estou a pensar que especificamente no meu caso eu estou sempre a dizer barbaridades porque eu raramente me ouço. Nunca vou ver os episódios depois de os gravar. Se calhar devia, não é?
Não, mas tu ouves e editas, não é? Algumas coisas eu ouço. Mas nós também não editamos tudo, porque isto tem que manter a naturalidade de uma conversa entre amigos, onde o tipo e então, que é o meu preferido, Sim. são frases, são palavras de transição que fazem sentido em contexto de conversa. Que nós dizemos. Pois é, então Sim. é isso, não é? Brilha Sem Filtros, convidamos-vos a espreitar este trabalho da Carolina. É um autorretrato onde a autenticidade, ou seja, o brilho escondido por trás dos condicionamentos da sociedade, por trás dos programas pré-definidos que nós fazemos o download, onde não são nossos. Portanto, tu nasces para um mundo onde há coisas que tu podes ser. E quando tu fazes um download de um programa, tem todo um conjunto de ideias e conceitos associado. E tu não sabes se são teus. E às vezes a melhor forma de te descobrires é olhares para ti próprio. Na realidade, isto é um autorretrato, olhares para ti próprio, mas olhares para qualquer coisa é um autorretrato. Estes pintores, como o Rembrandt, que faziam autorretratos, estavam-se a retratar a si próprios, claramente. Mas o Van Gogh, ao fazer um retrato da natureza, também se está a retratar a si próprio. Lembras-te desta? Porque Como é que é essa? nós vemos cores para distinguir as frutas maduras da vegetação verde. E as frutas são coloridas para nos atrair. Portanto, há uma dinâmica infinita entre as várias entidades, onde uma coisa é tu e tu és essa coisa. É uma simbiose. O leão é rápido porque a gazela foge. Então a velocidade do leão é da gazela. Os chifres do veado são para se proteger do leão. Então os chifres do veado são o leão. Estás a ver? É um eterno existem por causa duelo do yeah. que navega nas temporadas das gerações, que se vai construindo em cada sítio desta floresta, em cada sombra há um ecossistema. Está tudo, é uma coreografia infinita de elementos que se vão criando uns aos outros. Então quando tu olhas para qualquer coisa, estás a olhar para ti. Um músico, quando faz uma música, mesmo que não seja sobre ele, é dele. É ele. E a pessoa, quando interpreta essa música, quando interage com esse padrão sonoro, também a interpreta, também se torna dele. E é bonito ver a evolução como a sobrevivência do mais forte. É uma forma incrivelmente fraca, incrivelmente pobre, de olhar para esta sinfonia de magia que é a interação entre as espécies, animais, plantas, cogumelos. Está tudo em simbiose. E outros seres humanos, não é? Tu não achas também que tipo, a melhor ferramenta de evolução que nós temos é a interação com outras pessoas? Porque tipo, eu tenho a sensação que é quando nós estamos em grupo, quando estamos com muitas pessoas e quando estamos a fazer mesmo alguma coisa cujas nossas ações vão afetar a saúde do grupo ou das outras pessoas, também nos revelamos e nos vemos, não é? Se somos simpáticos ou se somos egoístas, claramente, ou se pensamos só em nós, ou só sobrou uma fatia de pão, vais dar ao teu amigo, vais comer tu, se estás a morrer de fome, não é? Porque se tu estiveres sempre sozinho, não tens essa referência. Sim. Nós criamos e co-criamos as nossas identidades. As pessoas dizem-te quem tu és. Se tu vivesses na floresta com lobos, não eras uma pessoa, não tinhas uma personalidade como nós a conhecemos. Nem sequer podíamos dizer que tu és simpático ou agressivo ou qualquer palavra que defina os humanos, porque essas palavras existem num parâmetro conceptual que está dependente de estar em comparação com outros. Só és simpático se há alguém que é menos simpático do que tu. E então, quem é que somos nós? Para saber que vimos para aqui. Mas... Por isso é que é tão fixe é tão útil estarmos numa relação com outra pessoa. Tipo, ter outra pessoa em casa, viver com outra pessoa, porque obriga-te a estar sempre nesse jogo, não é? Obriga-te a estar sempre a... Eia porra, agora estou a ser estúpido. A descobrir quem és. Agora não estou a ser estúpido, agora estou a ser bacana, não é? Tipo, isto está a ser injusto para mim. Se tu estás em casa e não sais de casa, tu és uma parede. Porque estás a refletir a parede. Exato. E implodes, não é? Começa a ficar mais... a ganhar os teus vícios, a fazer tipo... Não é natural, é profundamente artificial. E eu sabes o que é que eu acho também? Que
Bem, isto na verdade, a minha parceira neste momento é muito introvertida e eu sou muito extrovertido. Eu Sim. percebo que eu ganho energia quando vou para o pé de outras pessoas. Sim, sim. Quando vou para a confusão. Pois. Quando vou para o boom, tipo, eu volto do boom, 6 dias, 30 mil pessoas, barulho, epá, e volto energizado. E ela volta exausta. não é? Pois. E ela ganha muita energia estando sozinha em casa, estando refugiada, não sei o quê. E se eu fico muito tempo sozinha em casa, começo a ficar deprimido e triste. Pois, mas tu és uma pintura de Van Gogh. Tu não és um autorretrato. Tu és Martim exteriorizado. Eu preciso de outras pessoas. Não é só que precisas, tu és outras pessoas. Pois é. Tu existes no mundo social. Tu estás espalhado pelo grupo. E és a cola, de certa forma, por isso. Pois é, já disseste isso várias vezes, que eu sou a cola. Tu és o network. Tu és a rede onde as aranhas existem. Tipo, eu estou sempre a dizer aos meus amigos, pá, meio a brincar, mas meio a sério, que eu curtia bué que nós vivêssemos todos na mesma casa. Sabes, tipo, os meus amigos mais próximos, imagina 10 amigos, e compramos uma mansão do caraças, estás a ver, imagina uma mansão, pá, uma piscina, tipo assim isto, estás a ver, um lago onde nós estamos. Pá, 10 amigos juntam guita para isso, não é? Tipo, tu consegues viver... 10 amigos, só nós os dois conseguimos comprar uma mansão. Já só nós os dois, sim. Estás a ver? Imagina, nós os dois, as nossas famílias, criamos uma pequena comunidade, mas isso as é que é natural. Brincam, isso é que é natural. E é por isso que quando nós vamos para os retiros, percebemos que isso é que é a vida. Exatamente, mas tipo, quando eu digo isto aos meus amigos, eles dizem, mas este gajo é maluco, é o Martim. Olha, é precisamente disso que vamos falar hoje. Do ambiente ancestral, de personalidade, de diferenças individuais e semelhanças individuais, de evolução de grupo, de empatia, de dar a mão, e vamos empacotar isto tudo e dar-vos isto como um presente com um laçarote em cima. Mas antes de iniciarmos o podcast oficial, porque isto é só a introdução, vão ouvir o podcast Brilha Sem Filtros, ou vão ver, está em todas as plataformas, Brilha Sem Filtros. É uma exploração do interior profundo de uma pessoa, e estás a ver aquilo tudo a acontecer. É terapia, aquilo é terapia. Aquilo não é um podcast, ela não está a ensinar as mulheres a estar em frente da câmara, ela está a fazer terapia, live, com uma técnica projetiva, essencialmente. É muito interessante e mesmo. Vês aquilo a acontecer. E é simples, é puro, é como um experimento mental em filosofia. Tu queres que seja o mais clean possível. Tu queres conseguir isolar o conceito ou a ideia sem distrações. E então queres o exemplo mais simples possível para descrever a ideia. E a forma mais simples possível de tu olhares para o universo que está a olhar para si próprio de um ponto de vista é olhares para ti próprio. As pessoas dizem que não gostam da sua voz. Opá, isto é louco. Tu não gostas da tua voz porque nunca a ouviste, porque não sabes colocar a voz. Então falas cegamente, blá blá blá, pelo mundo, sem nunca parares e perceberes, espera lá, como é que eu falo? Que expressões é que eu faço? Quem é que eu sou em termos de comunicação? Isso é um bocado tipo, é como um bocado ir ao ginásio, não é? Tipo, tu às vezes olhas para o espelho e foda-se, não curto o meu corpo. Sim. Mas também o que é que estás a fazer para mudar o teu corpo? Tipo, mas as pessoas que não vão ao ginásio não olham ao espelho tanto como as que vão. Não é o Louis C.K. que diz para tu teres o corpo que queres, só tens que querer um corpo de merda. Exato. Essa é muito boa. E se não olhares, está na escuridão, está no inconsciente, está na sombra. Mas quão triste é vivermos toda a nossa vida na sombra? Temos que viver alguma da nossa vida na sombra, porque a natureza da luz ou da consciência é seletiva. Portanto, tu para teres um ponto de foco de consciência tens que ignorar... Ok, porque, tipo, exato, se tu te focares só nisso, não é? Também depois tornas-te tipo... É quase uma coisa narcísica de nem sequer pensas no que estás a dizer, só pensas nas coisas, na forma como estás a dizer. É uma coisa muito egoica, não é? Não, eu estava só a fazer o ponto que é impossível ver-te livre do teu inconsciente. O teu inconsciente vai ser sempre a maior parte da tua experiência. Todo o teu corpo fisiologicamente está a acontecer sem tu pensares nisso, e não queres estar a pensar nisso. Pois. O teu sistema cardiovascular é uma orquestra de sincronicidade imparável, que acontece ritmicamente. Ainda bem que é inconsciente, não é? Senão ainda bem, exato. Mas olha, calma, porque tens o biofeedback.
Ainda bem que é inconsciente, mas isto é uma terapia também, que também tem a ver com este podcast Brilha Sem Filtros. O biofeedback ou o neurofeedback? Biofeedback. Biofeedback é a análise de como o teu corpo funciona. O que é o biofeedback? É transformares informação fisiológica em inputs auditivos ou visuais para conseguires mais facilmente alterá-los. Portanto, o teu acesso ao teu corpo é a tua respiração, porque está no lado consciente e no lado inconsciente. Respiras sem... É o portal entre uma coisa e a outra, não é? Mas com o biofeedback, imagina, estás a fazer reabilitação com alguém e a pessoa tem que começar a mexer as pernas. Tu tens que saber que músculo é que estás a mexer. Se tiveres um pad elétrico ligado ao músculo e essa informação fisiológica estiver transformada ou traduzida para um ícone de percentagem, e quando estás a mexer realmente vês a percentagem a aumentar, é muito mais fácil de fazeres esse loop de desenvolvimento. Estás a ver? Portanto, queres lentificar o teu coração, olha para ele, mas não em termos de batimentos, em termos de luz verde ou luz vermelha. E tu queres pô-lo no verde, então, estás a ver? Consegues fazer isso. Incrível. E este podcast faz isto, de certa forma. É olhares para ti próprio e veres o reflexo e alterares e desenvolveres-te no sentido de revelares a tua verdade dentro de ti, aquilo que tu queres fazer, ou a tua consciência, ou a tua atenção, porque a consciência vira-se para aquilo que lhe interessa. Só que às vezes nós estamos ofuscados por padrões pré-programados que já têm a solução. Portanto, as pessoas crescem e dizem o que é que tu queres ser, ou dizem quem é que tu és, tu és bom nisto. Começa-se logo a dizer isto às crianças, tu vais ser veterinário. Pois é tramado, é tramado. Eu às vezes ouço aqueles americanos, isto está muito nos Estados Unidos, que têm uma ideologia que inclui programas, pacotes que estão todos interligados, mas sem nenhuma lógica necessariamente. Portanto, uma pessoa é de direita, então acredita que o aborto é mau, tipo, tudo aquilo que ser de direita inclui, a pessoa de repente faz o download e aquilo é tudo dele. Aquilo não é nada teu, não pensaste em nada, estás só a repetir. É difícil pensar por ti. Sabes que estavas a falar de crianças e sabes que não se deve dizer às crianças que elas são espertas. Tu não deves dizer, epá, és muito esperta. Pois não. Não, porque isso vai habituá-la mal a achar-se que é realmente esperta e depois vai-se desleixar porque pensa, não, eu sou esperta, eu vou conseguir resolver as coisas. O talento natural é como ter um pai rico que te dá dinheiro, ou seja, está-te a dar e está-te a roubar. Mas deixa-me só dizer o que é que tu deves dizer às crianças, que eu também não sabia, que é, tu deves dizer, eu estou muito orgulhoso em ti. Porque isto dá-lhe um sentido de accomplishment que ela vai querer replicar. Ou elogiar o processo. Adorei a forma como fizeste isso, como trabalhaste tão duro para conseguir fazer esse desenho. Já andas a desenhar há imenso tempo, olha quão bom é que está. Exatamente. Não é, pá, tu és uma génia de desenho. Exato. Para de aprender. Interessante. Mas é isso, ouçam, Brilha Sem Filtros, é mesmo interessante. Também outra coisa que devíamos referir antes de avançar para começar o programa, ao fim de 50 minutos. Não, é isso, é só porque senão estamos em 24 minutos. É o nosso espetáculo ao vivo que nós queremos promover, não é? Dia 8 de setembro de 2023, portanto, daqui a umas semanas, em Almada. Os bilhetes estão à venda na Bol e vocês podem, também através do link da nossa bio. Eu acho que vocês deviam vir, ainda temos alguns lugares disponíveis. A sala tem quantos lugares? Tem 200 e tal. 200 e tal, é uma salinha simpática, vai ser intimista, como nós bem gostamos, vai haver espaço para perguntas e respostas e depois para um convívio pós-espetáculo para quem quiser ficar connosco. Por isso, venham. Link do Instagram, na nossa página, tem lá o link para os bilhetes. Os bilhetes são vendidos na Bol, portanto podem comprar com MBWay, é fácil. Outra coisa que queremos promover também aqui neste podcast é o nosso próximo retiro, que vai acontecer no fim de semana de 13, 14 e 15 de outubro, na Quinta de São José, em Tomar. Este é um retiro, nós não gostamos de chamar retiro, não é? Um colóquio 3, um simpósio. O terceiro colóquio, simpósio, que vai ter umas dedadas de inspiração na Antiga Grécia. E porquê na Antiga Grécia? Explica tu, Hugo. É o berço do pensamento, o berço da filosofia, o berço da civilização. É impressionante como é que há tanto tempo
muitas das ideias fundamentais já tinham sido pensadas e era puro na altura. E também era a fase da cultura da palavra, da oratória, e isto é um podcast. Portanto, era uma fase onde era muito importante saberes falar, saber contar as histórias mais memoráveis. E depois tu eras reconhecido na altura pelo teu repositório de histórias. O que é que veio estragar isso tudo? A escrita. A escrita, pois é. A tecnologia é um equalizador de capacidades. Portanto, uma pessoa que é muito bom a cálculo, chega à calculadora e agora é toda a gente igual. Toda a gente é boa a cálculo. E quem era muito bom a contar histórias perde-se porque na escrita não há o tom, não há Não, aí ainda tens. Portanto, aí ainda tens a forma de contar. O que não tens é a capacidade de memorizar várias histórias. Ok, estou Portanto, a perceber. agora com a inteligência artificial, com estes LLMs, Large Language Models, o que nós vamos perder é a escrita. Porque aquele gajo escreve muito bem. Depois escreve, é tramado. GPT-4. É uma coerência brutal. É imbatível. Havia um teste de Turing Test, que era um teste pensado pelo Alan Turing, onde se tu estiveres a conversar com um computador por escrito e não souberes se é humano ou não, então o computador passa o Turing Test. Uau. Hoje em dia estes não passam, mas é porque são bons demais. Tipo, nenhum humano escreve àquela velocidade. Mas enfim. Ok, vamos. Temos o retiro. Já falámos do retiro, não é? Então vamos lá começar o podcast, que temos aqui com o tempo limitado. É isso. Só dizer que neste retiro vamos estar todos de toga, a toda a hora. Vais poder exibir e mais não o teu... E tu também, porque tens andado a treinar, que eu sei. Tenho andado a fazer um boxezinho digital com o Nintendo. Exatamente, que vai passar a boxe analógico brevemente. Temos que começar, sim. Tenho que ir contigo. Portanto, até ao simpósio, o Hugo estará esculpido por Deus, que nem Zeus do Olimpo. Mas bom, vamos então dar início a este podcast. Há bocado já estávamos a roçar no tema, que é a comunidade. Eu estava a dizer que curtia viver com os meus amigos todos numa mansão gigante, numa quinta, num terreno, para irmos construindo coisas. Ainda este fim de semana tive o prazer de passar uns dias num Gerês, com uns bons amigos meus, num espaço que foi precisamente construído de raiz por nós, pelos amigos todos, com madeira, fomos trazendo assim coisinhas. Eu digo fomos, na verdade eu contribuí muito pouco para tudo isso, mas a verdade é que começámos ali a criar uma ecoland incrível, e não vos consigo descrever o quão fixe é a sensação de viver assim, pá. É 1000 vezes melhor do que viver sozinho no teu apartamento a jogar PlayStation. É que não tem nada a ver, é mesmo, sentes o teu ser a expandir e sentes-te. Para mim é terapêutico. Pronto, eu já disse aqui há bocado que eu sou extrovertido e portanto curto estar em contacto com outras pessoas, mas a sensação boa que é à noite chegar à hora de jantar e seres tu a cozinhar para os teus 15 amigos. O Martim está a tratar do jantar e estás tu na cozinha com um panelão gigante a cozinhar um chili de feijão para os teus amigos. Lindo. É incrível. Pá, estou a ficar com fome, está-me a apetecer imenso comer isso. Vamos lanchar assim. Mas é disso mesmo que vamos falar, nós nascemos, desenvolvemos-nos na savana em grupo, em tribo. Então sempre que temos uma amostra disso, parece que há um acordar da nossa essência evolutiva, biológica. Parece que estamos no sítio onde devemos estar. E então, eu queria fazer aqui um bocadinho, porque isto está tudo a tocar no mesmo ponto. Eu fui fazer uma palestra para um seminário, um summit de veterinários. E foi a primeira vez que fiz a palestra sozinho. Parabéns. E tive saudades tuas. Lindo. Sério. Eu achava que eu queria fazer coisas sozinho, mas é demasiado... Eu quase quero dizer que é demasiado fácil. É mais fácil do que fazer uma coisa contigo. Não tens este gajo aqui a desafiar-te e a desdizer as coisas. E é uma conversa, é muito mais difícil, porque eu na palestra posso dizer o que quiser. É só dizer. Sim. Posso ter o timing que quero, posso contar a narrativa que quero. Contigo tenho um obstáculo constante conversacional. Claro. E então, eu
eu estava a pensar num tema para esta palestra. Eu queria falar sobre empatia. E nesta altura o meu filho estava a nascer. Eu estava na sala de parto e não já estiveste em sala de parto com a tua filha a nascer? Tive, assisti ao nascimento da minha filha, uma imagem que nunca me vai sair da cabeça. Mas é um bocado awkward o nosso papel, não é? Somos um bocado um non-player character, não estás lá a fazer nada. Pois. Funcional. Sim, tipo, não és médico, não és enfermeira. É muito emocional, não é? É muito espiritual a nossa... O apoio que nós damos apoio, ali, exato. Não é? E então como é que tu manifestas esse apoio? E o apoio que eu manifestei foi, espera lá, eu já tive uma filha, dá a mão. Tipo, oferece a mão como alavanca. Claro. Naquele turbilhão de emoções e de intervenientes de todos os tipos, enfermeiras, um Cirque du Soleil de entidades a tentarem que aquilo aconteça. Estava assim tanta gente no teu parto, eu tinha para aí 2 pessoas. Não, estão pessoas, tipo... Estiveste num hospital público? Sim. Olha, na primeira filha que tive, estava lá tipo 12 estudantes com bloco de notas a ver Port Side. Essa é muito boa. Sim. Pronto, e então eu dei a mão. E depois comecei a pensar na mão como símbolo de ajuda. Que nós damos as mãos uns aos outros. E a mão teve um papel muito curioso na nossa evolução, porque esteve envolvido, direta ou indiretamente, com todos os grandes marcos evolutivos da humanidade. Fala-me de alguns. Sim? Sim, quais? O primeiro foi o bipedismo. Bipedismo? Portanto, nós Perdoa a minha ignorância. Éramos macacos. Sim. E depois levantámos-nos. Houve um gajo qualquer que se levantou, que saiu, tirou o nariz da savana, por isso é que o nosso sentido olfativo é tão fraco, porque nós tirámos o nariz do chão. E ergueu-se, emergiu do solo e pôs-se em 2 patas. E quando te pões em 2 patas, o que é que tens? De repente tens 2 patas livres. Claro. E com essas 2 patas livres, o que é que nós fizemos? Depois é o próximo marco. O próximo marco é o polegar opositor. Este polegar, esta pinça de precisão, este pauzinho de sushi, que te permite manipular o mundo, criar armas, criar ferramentas, criar o fogo, foi o que nos distinguiu dos outros. Os golfinhos parece que são tão inteligentes como nós, ou têm um cérebro igualmente, equivalentemente grande em comparação com o seu corpo, mas estão na água, não podem manipular o mundo, é muito mais difícil. E então não tem este processo de loop entre a tecnologia e a biologia, onde um se vai influenciando ao outro. E então, com esta pinçazinha, nós criámos tudo, depois criámos o fogo. E à volta deste fogo, lembras-te desta? Claro. Da Polly Weissner, o que é que aconteceu à volta do fogo? O que é que nós criámos? Não sei. Palavras. Claro, porque prolongámos o dia e só podíamos estar à volta do fogo, não é? Então as pessoas ficavam ali e eram quase obrigadas a falar umas com as outras, a comunicar um bocadinho, não é? E o mundo real desaparecia. E nós substituímos esse mundo... Pela imaginação. Exato. Por este mundo simbólico que faz representações linguísticas, simplificadas, comunicáveis, de formas platónicas. Portanto, uma árvore é quase divina. Todas as árvores contribuem para este ideal de árvore, mas eu posso falá-la. E o que é que a linguagem veio fazer? Libertar as nossas mãos ainda mais. Portanto, já não tinhas que gesticular, que apontar, que fazer linguagem gestual. Agora basta falar e consegues passar a tua ideia. Exatamente. Exato. Já nem precisas de dizer vamos ali à montanha, com as mãos. Bastava dizer, olha, fui ali a uma montanha, não vá, está lá um leão. Portanto, mãos ainda envolvidas. E depois, o que é que nós fazemos quando temos um extra? Isto é quase um best-of dos nossos pontos dos podcasts. Quando temos extra, o extra é a arte. É a ordem. Para além da ordem, não. Não, quando aquilo que é funcional por natureza não é artístico. Isso aconteceu com a arquitetura. O extra, o desnecessário para o bem é que é bonito, é que é a arte. A arquitetura antiga estava cheia de detalhe que não contribuía de forma nenhuma para a estrutura do edifício. Quando nós temos estas mãos livres, foi aí que começaram as pinturas nas cavernas, com o extra. Já não precisamos das mãos. E agora o que é que vamos fazer com estas mãos, com este instrumento que nos construiu? Vamos fazer arte. Vamos codificar a experiência humana, representá-la em
em matéria. Aquela pintura, tu já viste as pinturas de Foscoa? caça? Eu estive em Foscoa há umas semanas atrás e tive a oportunidade de ir mesmo ver os aurochs, acho que estou a dizer bem o nome, Sim. que eram aqueles as espécies de bois que havia antigamente, desenhados em pedra. É uma experiência interessante. E imagina isto na altura. Exato. Imagina, quando chegaste, imagina o Deus que o gajo que fez isto foi. Ou ela. O gajo desenhou milénios de experiência em uma peça. E toda a gente que chegava lá dizia, é isto. É isto que nós andamos a fazer. A caçar aurochs. E depois há uma caverna na Argentina que se chama Cueva de las Manos. Que tem as mãos pintadas. A caverna das mãos. E aí é arte, mas é diferente. Já não é posterior. É arte interna. É este sou eu. Estás a ver? É uma marca. Que giro. A dizer eu estou aqui. É um autêntico repositório de cartões de cidadão. A tua impressão digital é única. Tão única como a impressão que deixas no mundo. O meu filho, com 7 dias, fizemos-lhe uma marca da mão num gesso. E foi o primeiro movimento a dizer eu estou aqui. As pessoas, sabes, aquelas pessoas que estão a morrer e que dizem eu estive aqui. Pá, é quase como se quisesses transportar a tua vida bioquímica para um material que tem mais longevidade do que tu. E é isso que nós fazemos com a arte. Eu estive a pensar nisso no outro dia por acaso, agora lembrei-me. Numa tripa em cogumelos, juro-te, tive esta ideia de que porque é que nós temos esta obsessão com fazer e mostrar as coisas que fazemos às pessoas, desde crianças, tipo a tua filha diz, pai, olha isto, vou saltar este lago, não é? É uma necessidade humana mostrar as coisas às outras pessoas, de alguma forma, exteriorizar o que vai na nossa cabeça, o que vai na nossa mente. E eu estava a pensar nisto por causa do podcast, que é porque é que para mim, ou para nós, é tão importante nós gravarmos estas conversas e mostrarmos, porque queremos que as outras pessoas ouçam. É uma espécie de legado. Tu queres, porque tu sabes essas coisas, mas sentes uma vontade de me dizer essas coisas. Pois. Não é? Sentes mesmo vontade, espera aí, eu quero-te contar isto. Não, temos que gravar porque eu tenho uma ideia que eu te quero transmitir. E existimos para além do momento, estás a criar uma peça intemporal. Faz-nos sentir vivos, não é? Um bocado como a necessidade biológica de nos reproduzirmos. Qual é essa cena? É idêntica. Porque é que nós temos a necessidade de nos reproduzir? Não conseguimos explicar. É uma fonte. Porque é que tu tens desejo sexual? Desejo sexual? Como é que do nada tu tens vontade de te envolver fisicamente com outra pessoa? Mas tu reproduzes-te biologicamente e tens essa vontade e também te reproduzes memeticamente. Com o teu legado, com a tua arte. Contigo. Quantos tus é que existem? Muitos, pois. Muitos tus. Há muita gente que te conhece. E quando tu escreves uma música, a música é do ouvinte também. Então tu também és da pessoa que te conhece. Estás a ver? E interessante como tanto tu tens vontade de escrever a música e de a produzir, como a outra pessoa tem vontade de a ouvir. Quer dizer, não estou a falar especificamente das minhas músicas, mas o ser humano, não é? Sim. Há quem não goste de música, mas quem diz música diz filmes. Ninguém não gosta de música. Diz, queres consumir alguma coisa, não é? Tipo, também queres, como dizer... não exteriorizar, mas interiorizar coisas que outras pessoas fizeram. Porque tudo é feito por outras pessoas, a não ser, obviamente, a natureza. Claro, a imitação, e somos todos... A minha filha é mais eu do que a minha perna. Sim, então tu absorves as coisas das outras pessoas, o que te faz ter ideias para fazeres as tuas coisas que depois vão influenciar as outras pessoas e estamos todos a imitar-nos uns aos outros. É uma coreografia, uma dança natural. A reproduzir-nos uns com os outros e a chatear-nos porque o outro teve uma ideia que era a minha ideia. Então o Genghis Khan tem imensos descendentes. O de Genghis Khan, sim, acho que são 5 mil, tipo milhares de mulheres. O Cristiano Ronaldo tem imensos memes. Portanto, há tanta gente que o conhece que ele se propagou memeticamente, não geneticamente. Incrível, Então tu existes na ideia das outras pessoas, mas também existes na tua.
Portanto, o teu ego é uma ideia de ti. Ok? Às vezes a tua ideia de ti está mais errada do que a ideia das outras pessoas. Tu és a pessoa que mais te julga, que mais se acha ridículo e que mais se acha épico e incrível. Estás a ver? Às vezes a tua ideia de ti nem sequer é a mais real. Não, raramente é, não é? Não, às vezes é uma pessoa pode... é real? Porque é tudo percepções de cada um de nós. Pois, tipo, o que é real? Exatamente. O que é real? Eu sou real para quem? Tipo... Mas a questão é, o que é mais real? A ideia de ti que se diz ser ilusória ou o teu corpo que é impermanente e em constante fluxo? O que é mais real? 1000 histórias reais individuais do herói ou a história que deu gênese a todas essas histórias. Portanto, o ego é uma história de ti. O teu eu impermanente biológico orbita à volta de um eu ilusório, sim, mas permanente. E vai-lhe dando informação e criando. E não é só tu que o crias, é os outros. Portanto, tu vais aos outros e as pessoas dizem de quem tu és. E vais criando este eu ilusório como se o ego fosse uma projeção com projetores reais a 360 graus a projetar esta imagem que é isso que tu vês. E tu não achas que, tipo, imagina, as redes sociais vieram, é como se viessem pôr megafones nas mãos das pessoas, porque tu tens a malta a tirar selfies a si própria, a mostrar-se às outras pessoas, não é? Que por sua vez fazem o mesmo e de repente estão numa obsessão de mostrar-se e refletir-se uns aos outros. Como se tivéssemos espelhos em espelhos em espelhos em espelho. Mas o Alan Watts diz que isso é a vida. A vida são espelhos em espelhos em espelhos de perspectivas de níveis de resolução diferentes. Só que a modernidade deu-nos uma ferramenta que amplifica ainda mais esse conceito. Agora, o Cristiano Ronaldo é conhecido pelo mundo inteiro. Logo, o Cristiano Ronaldo espalhou-se pelo mundo inteiro. Tipo, o Cristiano Ronaldo faz uma coisa neste momento e publica e o mundo inteiro sabe instantaneamente que isto aconteceu. E eu estive a pensar nisto, porque isto é muito difícil, que é, diz-se que o ego é uma ilusão, certo? Sim. Quando vais a uma cerimónia de psicadélicos, quem morre é esta ideia de ti ilusória. E quase que vês os padrões infinitos deste fluxo imparável da vida material. Estás a ver? Não sei bem o que é que são aqueles padrões. São os fractais que nós vemos. Pronto, esses fractais imagens. É possível que seja este movimento. Sim, durante uns segundos, ou uns minutos, ou umas horas até despem-te, não é? Tiram-te o ego e de repente tu não consegues fazer sentido daquilo, mas vês o tal fluxo, não é? E agora lembrei-me de uma coisa. Num destes retiros de cogumelos, tive um momento em que tomei mesmo uma dose muito, muito elevada e estava com a venda, não é? Porque nestes retiros a gente fica com vendas, e quando retirei a venda e me levantei, vi vultos, tanto que eu te comecei a chamar, porque tu estavas ao meu lado e já não estavas, e eu só via vultos, mas não lhes via caras, como se não visse egos, apenas via formas, numa espécie de imagem muito parecida com a imagem que há no filme Tron, quando ele entra no jogo e depois está a fugir da central lá da cidade dos mas eu diria que o que tu vês é o movimento. Não há a estabilidade na matéria. Para mim, o que é ilusório é a estabilidade do corpo da matéria. Isso é que está sempre a mudar. Porque a estabilidade da ideia mantém-se. É infinita. E o que é que tu és? Porque há um sentimento interno de continuidade. As pessoas dizem que o ego é uma ilusão, mas tu não te sentes contínuo? Não sentes que eras a mesma pessoa ontem e hoje e tens uma infância e tens uma juventude? Isso é uma ilusão? Tu és só um processo? Não é, mas eu consigo te dizer hoje em dia que olho para o Martim de 15 anos e vejo um gajo com o qual não me identifico e este gajo era mesmo estúpido. Olha as coisas que ele andava a fazer. Sim, mas continua a ser contínuo. Tipo, é uma linha... Passou por lá, não é? Tu percorreste isso. Pois, só se eu olhar para aquele ponto específico é que eu acho que aquilo é diferente do que eu sou agora, não é? E então, eu estive a olhar eu ouvi o Lawrence Krauss, que é um gajo muito interessante. Estava a dizer que tu, quando se diz que tu és um rio e que não és as margens do rio, porque és um fluxo constante, as tuas células vão regenerar todos os 7 anos, ele diz que tu és a energia que passa através da água. Essa constância é a energia que passa numa onda. Portanto, uma onda no oceano
não é como se a água se estivesse a mover uniformemente. Há uma força que passa pela água. E imagina que tens um mar de possibilidades de futuro tu, a 360 graus, onde imagina que nesta linha tens McDonald's, comer mal, dar em substâncias prejudiciais, e que a tua onda de consciência constante vai passar por essa matéria que se vai integrar dentro de ti momentaneamente para logo depois sair, mas que a permanência há uma constância, que é essa energia, que é essa onda, que pode-se dizer que é a consciência. E então, como é que viemos parar aqui? Bem, demos uma grande volta, mas estávamos a falar de comunidade, não é? Estávamos a falar das mãos. E nesta sim, caverna, o que é interessante é que eu imagino o orgulho que as pessoas tinham em pôr lá a mão. Que era, já puseste a mão? Estás lá para sempre ou não? Já deixaste a tua marca? Que é o que eu senti quando pus a mão do meu filho. Epá, está aqui. Ele nunca mais vai ter 7 dias, mas está aqui para sempre. É imortalizado no gesso. Mas isso hoje em dia é uma fotografia, não é? Uma fotografia tem esse poder. Tem essa força. Toda a arte tem, toda a ideia. Este tudo podcast tem esse poder. É fraco porque está digital, temos que pô-lo em vinil. Pois, temos que torná-lo um objeto físico. Exatamente. Porque mexe-se. Percebo. É conversa. Percebo. Pronto, mas nestas mãos tu vês que são todas diferentes. Orientações diferentes, cores diferentes, níveis de carregar diferentes. Quase como se as personalidades das pessoas estivessem lá marcadas. Cada um tinha a sua forma de deixar a sua marca. Sabes o que é que isso era? Isso era o Instagram da altura. Exato. Era o Instagram da altura. Sim, a tua fotografia de perfil era a tua mão. Toda a gente estava lá, não é? Que não é assim tão longe da realidade. Já foste à mão? Já tens a mão? Sim. Puto, nem viste a mão do... já viste a mão do gajo, do Luís. Tudo a julgar o Luís. Eu nem acredito que o Luís pôs aquela mão, meu. O nome clássico da pré-história. E só houve 3 pessoas que olharam para a mão do Luís, topas. Só teve 3 likes, estás a ver? Exato. 3 thumbs up, olha, temos a mão outra vez. Este polegar opositor, por exemplo, o que é que tu usas, o polegar opositor, que foi esta pinça de precisão que nos ajudou a fazer ferramentas e a mudar o nosso mundo? O polegar opositor virado para cima indica algo positivo. Mas o que é que tu fazes a virar o polegar opositor para cima todos os dias? O que é que eu faço? Scroll. Lá. Pois é, pá. Scroll. Que horror. Este polegar posto numa roda de ratos. Digital. Este polegar que tanto já fez por nós está-nos a tramar, não é? Não, está lá sempre. É que é impossível de separar das mãos. A pintura de Michelangelo, onde Deus está a tocar no indicador do Adão, é por isso mesmo. E há quem diga que os nossos polegares vão crescer bué agora, não é? Nas próximas gerações, porque nós estamos a trabalhá-los tanto. Pois, ou que o nosso dedo mindinho vai cair. Exatamente. E... Pronto, mas o que é que eu estava a dizer? O Michelangelo, sim. Tu estás há um poder. Desde que começámos o podcast numa posição super confortável e épica, e eu estou a tentar reproduzir mas eu não estou a falhar assim redondamente. Confortável. Pois é. Mas estamos na natureza e faz parte esta Vou fingir que estou confortável durante um bocadinho. Este desconforto. Desculpa. Vamos. Em termos de personalidade, os testes de personalidade mais utilizados são testes que não estão mesmo a testar a tua personalidade, estão a testar este mundo simbólico linguístico. Portanto, a forma como nós nos descrevemos uns aos outros. O Big Five, que é o teste mais utilizado, e lá está 5 de mão, 5 dedos, relembra-nos 5 sentidos. O que é o Big Five? Como é Big Five é um teste de personalidade que, por mais estranho que pareça, é completamente ateórico. Não tem nenhuma teoria conceptual por trás. É pura estatística. Imagina, tens 1000 adjetivos e vais ver de que forma é que eles covariam. Portanto, de que forma, se eu te perguntar, se eu te disser, esta pessoa é feliz, esta pessoa gosta de sorrir, esta pessoa gosta de acordar de manhã, eu estou-te a fazer 3 perguntas ou uma? Porque o tipo de resposta a uma pergunta prevê o tipo de resposta a outras. E com uma análise fatorial tu consegues ver isto. E depois há agrupamentos. Portanto, o que se descobriu com esta análise fatorial é que há 5 dimensões de personalidade. Mas não é de personalidade, é de linguagem que descreve personalidade.
Estás a ver? É deste mundo simbólico representativo. Uhum. Então, quando eu digo ele é extrovertido, tu sabes o que isso quer dizer. Porque já conheceste muitas pessoas extrovertidas. Então, já fizeste este teste? Não, acho que não. Pá, era giro fazermos. Pá, Só que demora adorava muito fazer, tempo. demora muito tempo. Não, tu claramente tens... O primeiro é a abertura à experiência. Mas qual é? Faz-me lá, ou seja... São perguntas. Tu podes fazer isto com qualquer pergunta, na realidade. Qualquer frase. Tu já fizeste isso a clientes teus? Sim, sim. E como é que é? Tipo, como é que começarias? Ou qual é a primeira pergunta Não, que há tu um fazes? teste, está escrito. Está mesmo escrito, Sim. ok, percebo. Lembras-te Então, da primeira pergunta? Não, são perguntas do tipo... Eu faço o que tenho a fazer imediatamente. Sim ou não? Ou Sim. tipo... Não, de 7. Concordo completamente. Exato. Concordo, neutro, discordo. Eu acho que já fiz algo assim semelhante. Não sei se terá sido exatamente o Big Five, mas tenho ideia de responder a Sim, o perguntas teste de personalidade basicamente é linguagem. Exato. É dar-te frases e depois já foi feita tanta gente que sabes em que percentil é que estás em cada dimensão. Portanto, a abertura à experiência é a primeira. A abertura à experiência são pessoas que gostam de novidade, gostam do mundo da abstração, gostam Sim. de ideias, gostam de arte. 7, claramente. Não, tu és alto em abertura à experiência, diria que estás num percentil muito alto. Tá, total. Sim, 90 e tal. Depois, conscienciosidade, tu também tens conscienciosidade alta. Conscienciosidade? É a capacidade de prescindir de prazer imediato para alcançar objetivos futuros. É pá, estou a trabalhar nisso. Mas Não, isso mas não... tu és muito organizado, tu tens muita consistência. Mesmo que isso tenha sido criado, Foi criado. mas a conscienciosidade é as que dá mais para alterar. Ok, perfeito. É muito Não, porque eu difícil lembro de aumentares a perfeitamente tua abertura à experiência. Da fase em que eu não trocaria o prazer imediato por nada, não é? Pois, mas é raro as pessoas terem os dois. A abertura à experiência, de certa forma, é uma dimensão inversa à conscienciosidade. Porque quanto mais no mundo abstrato tu estás, mais difícil é de estar no mundo concreto. Então, se calhar é por isso que eu frito tanto com a minha existência, que eu tenho tanto conflito com tantas coisas. Por causa dessa dualidade de querer tudo organizado, mas também estar aberto a novas experiências. Não, mas isso é difícil de viver. Com estes dois elevados é difícil. Isto são os CEOs. O Elon Musk tem isto de certeza. É uma obsessão com o detalhe, com uma naturalidade de visão geral, que é muito difícil de manter os dois. É como é que eu vou ver todos os detalhes quando eu vejo tudo. Yeah. Se eu vejo tudo de cima, e então o truque é delegar. É aprender se vais ter uma empresa, tens de conseguir delegar. O terceiro é a extroversão, toda a gente sabe o que é que quer dizer. Extroversão e introversão. Isto são dimensões, ok? Portanto, tu estás num espectro. Estás num percentil. A extroversão são pessoas que ganham energia quando estão com outros. Os introvertidos não é que não gostem de estar com pessoas, mas precisam de recarregar baterias. Estando sozinhos. Depois tens a credibilidade, que é aquela que eu queria falar hoje. A credibilidade são as pessoas que preferem cooperar a que a sua razão seja ouvida, necessariamente. Gostam que toda a gente esteja bem? Ok, está tudo ok? Vamos lá. Gostam de dizer que sim, gostam de ajudar, gostam de ser generosos, põem-se no lugar dos outros, têm empatia, compaixão. O oposto é a assertividade. E o que é estranho é que destas dimensões de personalidade, depois tens o neuroticismo, que é a tendência para experienciar emoções negativas, mas destes traços de personalidade, os que prevêem o sucesso financeiro são conscienciosidade e assertividade, ou seja, o oposto da credibilidade, da tendência para querer ajudar os outros. Quanto mais egoísta és, mais podes subir numa empresa que tem uma estrutura hierárquica onde, por natureza, tu estás a querer estar à frente dos outros, não é? Terrível, não é? Que paradoxo doloroso. Mas é isso que nós criámos. Nós criámos uma sociedade que é profundamente alien para uma das características mais bonitas da humanidade, que é a generosidade. E então, os mais egoístas, não é egoístas, porque ser assertivo também é uma qualidade. Tu podes utilizar as características para o bem e para o mal. Mas aqui, imagina, ao fazeres esse teste, ganhas consciência um bocadinho do sítio onde estás, no sentido de poderes trabalhar os aspectos que... Ganhas consciência da ideia de ti. Portanto, ganhas consciência da ideia de ti, mas que é mutável, não é? Que tu podes trabalhar ou não. Os testes de personalidade são bastante estáveis. Eu tenho uma pergunta ótima para ti, que quero fazer porque me assola muito. As pessoas conseguem mudar?
as pessoas, percebes o que eu quero dizer? Tipo, a personalidade das pessoas pode mudar ou é muito difícil? Os padrões tendem-se a repetir. É difícil. Eu acho que a melhor forma de ver isto é com a adição. Com um adito, sim, tu não dizes, tu tens é que mudar, tens é que aprender a ir a um bar sem beber. Não, o primeiro passo dos Narcóticos Anónimos é tu não te controlas. Assume quem és e procura ambientes que são propícios para a tua limpeza e sobriedade. Epá, mas deixa-me dar-te... Ok. Portanto, imagina que tu tens uma perturbação de generosidade ou de empatia, onde estás no percentil 100 de agredibilidade. Se calhar, se entras numa loja de uma pessoa que faz... A minha mãe é assim. A minha mãe entra numa daquelas lojas onde é a pessoa que faz as pecinhas e sai de lá com tudo. Pois. Porque não resiste, não consegue dizer que não. Pois. Então a solução não é aprender a ir contra a natureza, é não ir à loja. Já sei que não vou àquela loja. Epá, então, mas diz-me, neste caso, vamos imaginar uma situação hipotética em que eu estou a viver com um amigo, imagina, divido a casa com um amigo meu, estou a viver com ele, portanto não podemos sair da casa, não é uma opção. Pá, e o gajo tem mau feitio. Imagina, há um problema em casa, há um problema básico, tipo, hoje deixei queimar o jantar, e ele passa-se, tem muito mau feitio, mas eu tenho que viver com este gajo. Eu consigo... Quem é que é esse gajo? Este gajo, depois posso dizer quem é. Mas imagina, eu consigo conversar com o gajo e explicar-lhe, olha, tu tens um feitio tramado, tu estás-te a passar, estás a ter ataques de raiva, eu preciso que tu mudes um bocadinho o teu feitio. Será que ele vai alguma vez mudar? Claro, nós estamos em constante adaptação e aprendemos uns com os outros. É só, nós temos tendências naturais, temperamentos que quase que nascem connosco. Quando tu vês uma matilha de cães bebés, eles têm todos a sua particularidade de, nem que seja de exploratório ou de reservado. Estás a ver? Imagina o caso dos 7 anões e da Branca de Neve. Cada um tinha uma personalidade. Mas é porque nós precisamos... Porquê é que nós somos todos diferentes? Isso é a próxima pergunta. Porquê é que não somos todos iguais? Porquê é que não somos todos iguais? Porquê é que há um... Porquê é que não somos todos simpáticos uns com os outros e não sei o quê? Porque... Mas imagina, se eu sou egoísta, vamos agora falar de mim, especificamente. Se eu tenho traços egoístas, porque sei lá, fui filho único, porque sei lá, fui mimado quando era criança. Hipoteticamente, não é? Vamos falar hipoteticamente. Não, estou a falar especificamente. Eu tenho traços egoístas, estou a trabalhar nisso, mas é uma coisa que me assola, porque muitas vezes, sobretudo quando estou em grupos de amigos, penso, esta atitude foi um bocadinho egoísta. Tipo, será que eu vou conseguir alguma vez mudar? Não, ganhando consciência e querendo mudar, se calhar. Não, eu acho é que nós estamos a pensar em termos individuais. Se tu pensares em termos de grupo, onde nós nos desenvolvemos, e aqui está a resposta a porque é que nós poderemos ser todos diferentes, da mesma forma que nascem 50% fêmea, 50% macho, para a continuidade da espécie, é bom ter uma pessoa extremamente sensível à novidade. Uma pessoa extremamente ansiosa, potencialmente, no grupo tribal, porque é o primeiro a ver o leão. Então nós desenvolvemos-nos em grupo. E em grupo nós precisamos de uma equipa, ou seja, de uma pessoa que é melhor naquela posição. Numa equipa de futebol tu precisas de um lateral esquerdo. Ele pode não ser perfeito naquele, mas daquele grupo é o que tem as características mais propícias para as necessidades daquela posição. Ok, então isso faz todo o sentido. E então tu, como egoísta, com a almofada do grupo, a seres contrabalançado pela generosidade do outro, ias ser útil. Imaginando isso, porque há um papel para isso. Há um papel para a assertividade e há um papel para a generosidade. Então, imagina que nós éramos uma equipa onde diferentes características eram selecionadas. Portanto, isto não é a seleção natural onde o mais forte ganha. Porque nós éramos um animal de grupo. Nós não éramos os mais rápidos, não éramos os mais fortes, nem sequer éramos os mais inteligentes. Pois, se calhar podiam pôr a mim a tratar das contas... porque eu ia arranjar uma forma... eu não diria que isso te define, portanto, eu não acho que... Se calhar estou a dar um mau exemplo. Onde eu queria chegar, se calhar, e posso expor este problema aqui, porque se calhar há pessoas na mesma situação, no caso de quando escolhes o teu parceiro de vida, não é? Tipo, há feitios compatíveis ou trabalha-se nisso? Basicamente é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Se tu sentes que o teu parceiro ou parceira... não está constantemente a embirrar contigo, ou vocês não se entendem em muitas coisas, será que isso pode mudar? É trabalhável ou vocês têm feitios incompatíveis? Eu acho que é trabalhável. Eu acho que se tu pensares
na nossa evolução, nós estávamos num grupo de poucas pessoas, não havia escolha, tinhas que te adaptar ao que tinhas. Eu acho que 2 seres humanos, a não ser que tenhas um psicopata, conseguem sempre resolver. Isso da compatibilidade, claro que há pessoas que harmonizam os seus traços de personalidade melhores do que outras. Há pessoas que estás mesmo não é que sentes em tune. Mas esse tune também com o tempo vai mudando. Ok. Então, mas estás-me a dar a resposta. Estás-me a dar uma resposta feliz, porque eu estou, não é? Porque agrada-me essa ideia de pensar que, por exemplo, mesmo nós os dois, que temos uma relação, não Sim. é? E que nos desentendemos às vezes em alguns aspectos, decidimos ficar juntos e continuar este nosso percurso lado a lado e, portanto, estamos a moldar-nos um ao outro, não é? E a aprender a gerir a falar Eu acho que é sempre melhor ficar e resolver do que fugir e dizer que não és compatível, sim. Boa. É sempre uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Boa. Eu quando estive numa clínica, não sei se já falei, já devo ter falado, com 18 anos, e estive com pessoas no mesmo sítio durante 3 meses, eu percebi que as pessoas que mais me irritavam, que no mundo real livre eu teria ignorado e evitado imediatamente, naquele espaço onde era impossível de sair, essas pessoas ficaram as minhas melhores amigas. As que mais me irritavam, porque eram mais o meu reflexo da minha sombra, acabaram por ser as pessoas com quem eu conectei mais. Agora, nós somos livres. E é isso que aconteceu. Há demasiadas oportunidades de tu ser esquisito. Tu podes, e principalmente com o dinheiro. Mas já vamos aí. Portanto, porque o dinheiro deu-te uma independência onde tu já não precisas deste grupo ancestral. Tu consegues substituir os teus amigos, o teu grupo, por objetos de realidade virtual, televisão, telefone, uma casa que te dá todo o conforto e a proteção que o grupo já não precisa de te dar. Exato. Já não precisas de ter um gajo à espera do leão. Tens um alarme. Exatamente. Que está ligado a uma central e tens um fecho na porta da tua casa. Sim. Portanto, no fundo, nós criámos instrumentos de afastamento do grupo. Nós criámos ambientes virtuais onde as nossas necessidades de conexão humana são supridas, não é? São supridas, mas é pornografia, não satisfaz completamente. A pornografia satisfaz sexualmente, mas não é a mesma coisa. Pois não, e por isso é quando vens para os retiros e quando nós estamos aqui, de repente sentimos, se nos entregarmos mesmo à coisa, não é? Sim, sim. Saber, não, hoje é o Luís que vai cozinhar, e o que é que o Luís fez? Vamos pôr a mesa para todos, hoje lavo eu a louça, e tipo, estou com frio, podes-me dar um abraço, não é? Sim, sim. Não consigo andar, dá-me a mão. Estou a cambalear, não sei porquê. Se as pessoas, se os nossos antepassados vissem a nossa vida, iam ficar profundamente aterrorizados. A viver aventuras vicariously através dos personagens das séries, em vez de vivê-las nós próprios, a viver num tubo fechados em 4 paredes, num mundo virtual. Estás a ver, a identificar-te com o personagem e a viver as aventuras dele, em vez de ir tu para a rua viver aventuras. Mas o nosso mundo é artificial desde o início. Olha o que nós fazemos aos nossos filhos. Por onde é que tu levas a tua filha? Para a escola. Pomos os nossos filhos em salas de aula, sedentários, a aprenderem com materiais sem contextualização nenhuma com o mundo real, completamente artificiais, baseados em texto. Virtuais, essencialmente. Portanto, as crianças não estão a aprender a viver, a mexer numa árvore, a contar folhas. Não, é tudo texto. Depois, fazes uma segregação de faixa etária. Portanto, seria a mesma coisa que tu ires a uma reunião de Narcóticos Anónimos e só teres acesso à pessoa que está tão limpa quanto tu. A razão por que os Narcóticos Anónimos funcionam é porque tens acesso a todo o espectro da evolução de cura. Exato. Então, pões as crianças com pessoas da mesma idade
onde não têm este acesso natural. Nós na tribo tínhamos acesso a Claro, tudo, as a todas as fases as de crianças desenvolvimento. viam o adulto a caçar e iam Exatamente. com ele a aprender, não é? Também tens acesso aos teus pais, mas Não na dessa aula forma. é segregado. E frequentemente os pais estão muito desconectados dos filhos, não é? Tipo, chegam Opa. a casa e os pais estão cansados, querem que os putos vão para o quarto brincar. E as crianças estão na escola o dia todo. Portanto, nós começamos dentro de uma sala de aula e depois estamos admirados que gostamos de estar dentro de casa. É isso que nos ensinam. Benjamin Clementine. I'm alone in a box of stone. Epá, estás-me a dar arrepios, pá. O que é que eu faço? Eu sou pai, meu. Não quero estragar a vida da minha filha, meu. Eu acho que tu estás a fazer muito bem. Olha onde é que estamos. Trazê-la para aqui, não é? Olha onde é que a tua filha vai. Olha a interação que a tua filha tem em contexto de tribo. A tua filha estava no retiro, a falar com toda a gente. Yeah. Eu acho que dentro dos condicionamentos desta artificialidade moderna, a tua filha está a ter muitos deslumbres do nosso meio natural. Portanto, acho que devias estar orgulhoso daquilo que estás a fazer. Agora, isto das obrigado por idades dizer isso. também tem consequências que nós não podemos prever. E isso acompanha-nos ao longo da vida, já reparaste? Tu não te dás assim tanto com pessoas mais velhas. Nós achamos que só podemos ter amigos da nossa idade. Pois é, bloqueamos ali a cena, não é? E depois conhecemos esta ilusão de quando éramos mais novos e propagamos esta ilusão pela própria percepção das pessoas mais novas. Não percebeste o que eu disse de certeza? Percebi não foi claro, perfeitamente. Tipo, não te dás com miúdos porque achas, tipo, estes miúdos não percebem... Não, ao contrário. Tu sabes o que era ser miúdo. E sabes que tu agora não és diferente. Sim, tu Só sabes que sabes como é... que eles acham que uma pessoa de 40 anos é diferente. Tu Então sabes como é comportas... que os miúdos olham para ti, não é? Exato. Pensa, eles olham para mim, eu estou a falar com eles, mas ele está a pensar, este gajo é um gajo Pois. de 40 anos. E quando tu olhas para uma pessoa de 60 anos também pensas a mesma coisa. Isto é uma coisa diferente. Não, mas hoje em dia eu dou-me imenso com, pá, por exemplo, a irmã da minha mãe, que é a minha tia que tem, pronto, é uma geração acima da minha, não é? Mas a tua tia é especial. Minha tia é especial, tia branca. Mas o namorado da minha tia, que eu falo com ele como falo contigo. Pois, mas isso é que é a realidade. Nós temos que ver o espectro do desenvolvimento humano constantemente. Tu devias estar a interagir com idosos e depois acham muito estranho que pões idosos com misturas de gerações, idosos com crianças, e que aquilo é transformador para os dois. Porque estamos a ir ao passado. Estamos a ir ao nosso ambiente. Por isso é que os netos se dão tão bem com os avós. Sim. É o princípio e o fim. E uma boa história, o fim tem... Vai buscar ressoa- elementos do princípio, exato. É a mesma tónica. Agora, só para terminar, eu queria falar do dinheiro. Temos que falar, sim. Nós temos trocávamos- ainda um bocadinho. Quando nós estávamos neste grupo, nós trocávamos em favores, em reputação. Uma das melhores formas de tu fazeres um amigo quando chegas a um sítio novo não é fazeres-lhe um favor, é pedires-lhe um favor. Porque aí estás a criar este loop de reciprocidade. Nós conseguimos conquistar isto tudo, não é porque éramos os mais inteligentes, os neandertais tinham um cérebro maior do que nós. Era porque éramos os que conseguíamos cooperar melhor. E cooperar é coçar as tuas costas e tu coças as minhas. E então, tu trocavas em reputação. As pessoas que têm um nível de agradibilidade enorme e gostam de fazer tudo pelos outros e dizer que sim a tudo, isso era visto por todos. E então toda a gente lhes devia coisas. Estás a ver? O dinheiro corta esse loop. A razão porque as minhas consultas são pagas... É porque as pessoas assim não sentem que estão em dívida contigo. Exatamente. Portanto, se não fossem pagas eu podia-lhes ligar a qualquer momento e dizer agora sou eu. Ouve-me agora dentro de uma hora. Portanto, o dinheiro corta. Porque o dinheiro é a reputação simbolizada. E quanto mais dinheiro tu tens, menos precisas do grupo. É estranho. Há muitos estudos sobre isto. Não é nada contra o dinheiro. Eu gosto de dinheiro, eu quero. É só que as pessoas, quanto mais dinheiro tu tens, menos dás. Tu sabes como é que funciona um festival chamado Burning Man? Sim. Já ouviste o conceito Sim, do sim, festival? Não Sim. há dinheiro, não é permitido dinheiro. Não sabia disso, não. Lá não se vende nada, não se compra nada. Tu só podes oferecer e podes receber. Tu podes ir pedir algo às pessoas, mas nunca em troca de dinheiro. Mas isso é lindo. Tu já reparaste como é que eu funciono? Já reparaste que eu nunca divido contas? Talvez. Nunca reparaste que eu te pago coisas? Sim, claro. E que às vezes assumo que tu vais pagar? Sim. Aí estamos a criar um elo, porque nós somos... Pois é, nós deixa. somos...
pagas o próximo. Mas aí estamos sempre conectados. Estás a ver? Agora sou eu que te devo. Mas as pessoas não gostam disto, querem estar separadas na sua casinha. Eu não devo nada a ninguém, sou independente. Pois é. Mas por acaso também me dá gozo pagar coisas a pessoas assim nessa forma. Estás a criar um laço. Pagas o próximo. Exato. Mas nos festivais isso também, no Boom há muito essa cena. Eu vou buscar estas. Deixa, vocês pagam as próximas. Mas isso é bonito. Era isso que eu gostava das ganzas. É que tem isso dentro. Ninguém não partilha uma ganza. É proibido. Pois é. É sempre para o grupo. Sim. Pois e é em volta da fogueira. Anda à roda. Roda lá essa. Roda lá essa. Exatamente. Pois é, que pena a ganza ter se tornado uma coisa tão diabólica, ter um lado mau tão grande também, não é? Tudo o que é bom tem um lado mau. Mas sim. realmente era, se tu pensares, quando éramos putos, íamos fumar ganzas atrás dos não é? Íamos para a rua fumar ganzas, era o que eu fazia, não é? Sim. Havia um sentido de comunidade, não é? Faz lá essa. Sim, e depois tu fazias e estavas ali à espera que a ganza chegasse, e enquanto esperavas, estás a conviver, estás a comunicar, estás a... Pois é, pá. E há outra coisa inerentemente ao fumar que se enquadra na conversa na perfeição. Porque tens que parar de fumar para dar o bafo. Dando espaço à outra pessoa para falar. E vou-te dizer outra coisa. Repara como a ganza, estava a pensar, porque é que se torna má? Normalmente torna-se má quando tu começas a fumar sozinho. Pois, quando já não rodas. Quando já não rodas, quando vais para casa fumar a tua ganza. Porque se tu a fumares em grupo, não é? Já viste isto? Não sei, há pessoas que gostam mesmo tanto da ganza não é? Que estão em grupo sempre. Sim. Não, acabas sempre sozinho. Mas esse na é o adição problema. profunda acabas sempre sozinho. Exatamente, mas se tu conseguires gerir isso, pode ser uma coisa boa. A substância é mágica. A substância é mágica, não há mas também dúvida. pode ser substituída por outra coisa, não é? Podemos encontrar... Não, acho que tudo em moderação. Tudo em moderação, não é? O veneno e há está pessoas na e dose. pessoas. Há pessoas que Tu têm uma disseste-me uma coisa propensão no para a outro dia. adição especificamente virada para o cannabis. Não, tu disseste uma coisa no outro dia porque eu fiz-te uma pergunta. Liguei-te a perguntar isso mesmo sobre adição e tu disseste, não, o problema não está na substância, está na pessoa. Claro, porque há pessoas cujo o elemento de adição é a comida e não há nada mal na comida. Há pessoas cujo elemento de adição é o sexo e não há nada inerentemente mal no sexo. Também não há nada de mal na ganza. Há pessoas que gostam tanto daquilo que não querem mais nada. Ou o álcool. Ou o álcool. Embora o álcool haja mais inerentemente mal. Pois, com o álcool. Eu agora quero-me redimir um bocadinho do contorno moralista que me deixou levar, com o qual me deixei levar no último retiro? No último retiro. Sobre o álcool, porque de facto eu parei de beber álcool e até tenho medo de falar agora sobre isto, porque tudo o que eu disser corro o risco de soar moralista outra vez se eu agora começar a dizer que a minha vida melhorou por causa disso. Mas a verdade é que melhorou substancialmente e lá está, já está, não é? Já fui. Não posso. Mas olha, um amigo meu, até posso mencionar, o Salvador Martinha, estive com ele este fim de semana e ele levou para o grupo cervejas sem álcool. E eu reparei numa cena que é, tu bebes, eu disse, olha, eu já não gosto de cerveja, mas esta não tem álcool, deixa lá. E realmente bebo e quase que sinto o efeito placebo, não é? De estar com o mesmo efeito do álcool com os meus amigos. E a verdade é que depois vais dormir e acordas no dia a seguir sem ressaca. Maravilhoso. Sim, o álcool tem um peso muito grande sobre o corpo e sobre o cérebro. É extremamente dispendioso. Mas há uma cena positiva no álcool. Eu entendo que te desinibe um pouco, que se calhar te deixa mais à vontade para conversar, ou seja, idealmente até numa dose pequena poderá ser benéfico, não é? É espetacular, sim. Mas de facto o preço a pagar por isso é alto. Quanto mais velho ficas, menos tolerância tens para o dia a seguir. Pois é. E o álcool pesa. Mas também se enquadra na perfeição com a sociedade de consumismo e materialismo onde vivemos, portanto é aquela que as pessoas escolhem utilizar. A mim só me chateia porque é que o álcool foi tão branqueado e tornado uma coisa normal e, por exemplo, os cogumelos não. Não, isso não faz sentido nenhum, lógico. Não faz nenhum sentido. O cogumelo também, em doses pequenas, te desinibe da mesma forma que o álcool. Sim, tu és um perito das doses. Tu sabes exatamente qual é que é o efeito que estás à procura. Quando eu vou sair com os meus amigos, eu vou sair no contexto de retiro ou de alguma cena específica em que poderá haver cogumelos, mando uma tabela, que tu já mandaste também, essa tabela, que diz o que é que acontece se tomares entre 0 a 0.2 grama, se tomares a 0.6, 1.2,
os diferentes tipos de dose com as descrições do efeito específico, e a verdade é que as primeiras doses, as mais leves, são sempre alguma desinibição, um bocadinho de sensação de euforia, de felicidade, de maior poder de foco, melhoramento do humor, que características perfeitas para uma interação social. Mas, falando agora de MDMA, vi uma palestra há pouco tempo no Boom de uns senhores velhinhos que foram lá falar só sobre MDMA, um casal, que diz que tomam doses muito pequenas de MDMA em situações festivas, familiares, no Natal, num jantar de família, todos tomam, porque realmente há ali uma componente que nos deixa mais sensíveis, mais amorosos e mais atentos e mais presentes com as pessoas que gostamos. Mais uma vez, o veneno está na dose, não é? Mas pergunto eu, não seria muito mais lógico termos legalmente, termos o MDMA legalizado nas lojas e não o vinho e a cerveja? Pergunto eu, lanço para o mundo esta questão. Os efeitos do MDMA no cérebro não são claros. Portanto, há alguma especulação que pode ser neurotóxico. Agora, é realmente uma substância cuja tolerância aumenta muito rápido. Tu não consegues dar um MD mais 3 dias seguidos. Bem, mas também não é saudável beberes todos os dias. E não, eu só porque... Este conceito de administrar ou tomar MDMA em contextos cerimoniais da tribo, festivos, um jantar de Natal, um aniversário, olha, uma vez eu não vou dizer obviamente nomes, mas fui fotografar um casamento de um casal, olha, malta que vai ao Burning Man e não sei o quê, que fez um casamento numa ilha, uma coisa linda, e na cerimónia eu fiquei espantadíssimo que estava, portanto, no altar, os noivos estavam no altar, e ao longo da cerimónia ia passando uma das convidadas, uma madrinha, com uma caixinha aberta, dizer, do you want a molly cake? Portanto, ela tinha fabricado bolinhos de MDMA, de chocolate, contando com todos os convidados, e ia distribuir por pais, mães, tios, primos, toda a gente era oferecido um molly cake, abertamente. É a molécula da conexão. E a verdade é que eu não te consigo descrever a beleza da conexão que havia entre as pessoas nessa tarde, nessa celebração. Estavam todos felizes, todos ligados, todos... E o que é que te faz fazer quando tomas isso? A verdade é que eu já não tomo MDMA há muito Mas tempo. Uma das coisas que tu fazes... Como assim? Tocas nas pessoas. O que tu queres é o toque. Sim, mas lá está. Cuidado, porque... depende da dosagem, não é? Portanto, realmente há um ponto que te pode levar a esse lado, não é? E pode ser intrusivo nesse sentido. Mas eu acredito qual é intrusivo? Não, aqui estamos a voltar ao ponto das mãos. Pois. É que nós... É o toque humano, não é? Nós estamos muito afastados. Muito afastados. E há essa política nas escolas também. Pudor em tocar uns nos outros. Pode ser levado de uma forma má. Dar um abraço é uma coisa incrível. Liberta oxitocina dentro do teu corpo. Faz-te sentir bem. É uma cura. Um abraço é uma coisa mágica. Um abraço a uma pessoa é a melhor coisa que tu podes fazer. Médicos que tocam nos seus pacientes têm melhores resultados. Sim. Pequenos toques. Empregados de mesa que tocam nos clientes, levemente, têm maiores gorjetas. Incrível. Há um estudo muito giro que analisou todas as equipas de basquete. Choca aí. Putz, muito fixe. Yeah. que analisou todas as equipas de basquete. Quanto mais high fives eles dão, melhores resultados têm, correlacionado positivamente. Tu podes dizer que é quanto mais ganham, mais high fives dão, claro, mas também quanto mais tocam mão na mão. Qual é o símbolo da humanidade? É a mão. A mão. Mais com os teus filhos. Choca, filha, foi muito bom. O high five para uma criança é um ritual de passagem para esta linguagem de comunicação humana. Olha, isto é importantíssimo o que nós estamos a falar agora, não é? O toque, ninguém diz, quando te perguntam qual é o sentido preferido, ninguém diz o toque. As pessoas dizem a visão, normalmente. Porque o toque já és tu. Tipo, sentimentos. O que é que são sentimentos? Feelings. Sentimentos é a mesma coisa que sentimentos. Feeling, e tocar, sentimentos. Sentir. É impossível de dissociar o toque da emoção. Já falámos daquilo dos banhos quentes e dos banhos gelados. Também em relação com o grupo. Quanto mais a temperatura na tua pele
contrabalança qualquer necessidade que tu possas ter de necessidade de conexão grupal. E então há aqui qualquer coisa no toque, e é por isso que eu usei este símbolo da mão quando fiz a palestra, porque a mão é a humanidade, nós tocamos uns nos outros. Nós temos um cérebro, não é? Temos um sistema nervoso central e temos um sistema nervoso periférico, e depois temos terminações nervosas. Sabes qual é o sítio onde há mais terminações nervosas no corpo todo? Na ponta dos dedos. Exatamente. 3.000 terminações nervosas por dedo. E então, quando tu fazes o símbolo de reza, de Namaste, faz lá aí. Mas fala para estás na câmara. Namastê. Estás a conectar 3.000 vezes 10 terminações Namastê. nervosas. Ou seja, a tua mão direita, 30.000. que representa o teu cérebro esquerdo racional, está a tocar na tua mão esquerda, que representa o teu cérebro direito emocional. Estás-te a enrolar contigo próprio, Estou a sentir. como o teu ADN em hélice, Estou e a estás sentir. quase que a fechar um circuito elétrico. Estou bué da estás a ver? completo neste momento. Pronto, e estás presente. Estou presente. É como se estivesses estás no meio, estás a ver? Estás equilibrado. Exatamente, mas é ao contrário. O cérebro esquerdo está a tocar com a mão direita na mão esquerda, que está a utilizar Está a o cérebro sentir, direito. Portanto, o cérebro direito está a sentir o lado esquerdo e vice-versa. Então é uma sincronicidade silenciosa entre o racional e o emocional, entre o concreto e o abstrato, entre o yin e o yang, entre eu e tu. Oh. Dá cá um abraço. É pá, sim, temos que acabar com um abraço. E é isto. E é isto, não consegui falar do dinheiro, mas fica para a próxima. Fica para a próxima, assim temos o próximo episódio. Não, porque nós prometemos que íamos garantir o período de 1 hora aqui, até por questões técnicas, nomeadamente. Mas olha, gostei muito deste episódio. Também. Gostei muito também. Voltámos, foi mais conversa do que exposição energética imparável. Sem dúvida. Mas às vezes é preciso. Foi all over the place, portanto não tivemos aqui um tema corrido, não houve aqui uma consistência de consciência. Eu acho que conseguiríamos enumerar tópicos ao longo deste episódio. Aliás, devíamos fazer isso, já vi outra malta a fazer isso, que é no YouTube ter os timestamps. Mas o tema geral é toquem-se uns nos outros, toquem em vós próprios. Não, sintam o toque de outro ser humano. Sim. Um bocadinho mais e elegante. saiam de casa, saiam do ambiente, do ambiente artificial fechado. Epá, eu tenho imenso acesso às pessoas nas minhas consultas. Andem descalços na terra. Exatamente. E venham ao nosso retiro. E venham ao nosso retiro para poder fazer isso tudo. Ainda temos lugares. Temos lugares. 13 de outubro. Malta, um grande abraço. Fiquem bem. Beijinhos e abraços.